Olá pessoal, eu me chamo André Donegar, sou especialista de migrações do nosso time do Intor Cloud. Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso console Admin Central. Tá? O que é esse console? A nossa oferta do Intor Cloud é uma oferta SaaS, onde você recebe o Intor pronto para uso e não tem acesso físico às máquinas onde estão instaladas o Intor. Então, como que nós fazemos a administração desse ambiente e dos usuários de acesso desse ambiente, já que nós não temos acesso à máquina física? O console Admin Central foi feito para nos auxiliar nessas questões. Então, aqui dentro do Admin Central, nós vamos ter o dashboard principal, a parte de gerenciamento de usuários, a parte de gerenciamento de aplicativos e sessões. Tá? Aqui a gente vai abordar cada item aqui do nosso Admin Central e explicar com um pouquinho mais de calma todas as funcionalidades, como acessar e executar todas elas, tá? Vamos lá para a próxima parte. Vamos lá, pessoal. Esse é o nosso layout principal do console Admin Central. Vamos falar um pouquinho aqui da parte de dashboard. Aqui nós temos o produto da linha Intor e o nosso ambiente de produção, tá? Aqui ele pode ser tanto um ambiente de produção quanto homologação. Aqui nós vamos ter o T-Code interno do ambiente com o nome completo do ambiente que está sendo acessado nesse momento. Na parte inferior nós temos já algumas informações referentes aos usuários, tá? O que a gente consegue enxergar aqui? A quantidade de usuários conectados no ambiente, a quantidade de usuários cadastrados no ambiente e as próximas senhas a expirar. A questão das próximas senhas é bem interessante pelo seguinte: todo usuário cadastrado tem uma expiração de senha de até 60 dias. Então aqui no nosso painel ele vai mostrar para vocês a partir do 10º dia, quando tiver faltando 10 dias para expirar, ele vai já nos apontar que vai ser necessário a troca dessa senha. Tá? Então, às vezes o cliente não precisa expirar a senha para depois ter alguma dificuldade de troca ou alguma coisa, você consegue prever isso e já efetuar a troca da senha desse usuário. Aqui no nosso layout a gente vai ter a questão aqui de atualizar dados e também o modo escuro para você poder trabalhar, tanto o modo escuro quanto o modo claro. Então a parte de dashboard ela é mais uma questão de apresentação. Tá? A gente vai seguir para o próximo módulo de a parte de usuários e entender o que mais a gente consegue fazer aqui. Certinho, vamos falar então da questão de gerenciamento de usuários, tá? Então no menu lateral esquerdo nós vamos clicar na parte de usuários e dentro desse menu a gente vai conseguir gerenciar toda a parte de usuários do Admin Central. Então o que nós temos aqui? A parte de criação de novo usuário. Então para a criação do novo usuário você vai colocar o nome, vamos tomar um padrão aqui como nome ponto sobrenome, o e-mail e a senha. Então aqui na senha nós temos que tomar bastante cuidado pela complexidade da mesma, tá? Então vamos ter que ter no mínimo 14 caracteres, sendo uma letra maiúscula, um número e um caractere especial. Aqui nós temos a questão do usuário administrativo. Então se você for criar um usuário que vai acessar somente o Intor, você não deixa ele como administrativo. E se for um usuário que vai te auxiliar na administração com o painel do Admin Central, você deixa ele como administrativo. Então você vai deixar pessoas-chave da empresa, o seu TI ou pessoas que, como eu disse, vão te ajudar vão te auxiliar na administração do ambiente. E clicar em criar usuário. Aqui a tela de executando ações, ele vai executar rápido e depois efetuar a atualização do ambiente. Ele já criou e está atualizando o painel. Ele falou que foi criado com sucesso os usuários. Tá? Então eu criei o André Donegar 1 para o nosso teste aqui. Após a criação do usuário, nós temos que nos atentar ao seguinte: a gente vai vir aqui na parte de propriedades desse usuário e aqui nós vamos ter as seguintes informações. Se o usuário é administrativo ou não, a gente consegue tirar ele de administrativo ou adicionar. A gente consegue fazer o reset de senha
desse usuário e consegue fazer a exclusão dele também. Lembrando que a exclusão do usuário também pode ser feita como exclusão em massa. Então, se você tiver uma lista de usuários que precisa fazer essa exclusão, eu vou mostrar mais adiante como executar essa exclusão em massa para poder simplificar a nossa administração. Então, aqui nas informações de usuários, a gente vai ter data do último login, quando que ele fez o login, tá? Aparentemente, como eu criei o usuário agora, ele nunca fez o login. Qual que é a senha, a data de expiração da senha atualizada dele, ó. Então eu criei ele no dia 12 e ele falta 59 dias para essa senha ser expirada. Aplicativos permitidos, certo? Naquele menu principal do App Controller, você consegue gerenciar todos os aplicativos do Intor. Então aqui você vai definir para este usuário se ele vai ter acesso a todos os aplicativos ou somente a algum. Qual é a nossa indicação? Se for um usuário convencional, você pode, por exemplo, deixar ele somente com o usuário com o ícone do Intor. E se for um usuário administrativo que vai te auxiliar nessa gestão, você pode colocar todos os ícones para aparecerem para esse usuário. Uma questão muito interessante aqui é a parte dos horários permitidos. Nós recebemos muitas demandas aqui solicitando para conseguir fazer o bloqueio de login de acordo com o horário que o usuário tem de escala de trabalho. Então nós conseguimos efetuar aqui o cadastro do dia da semana. Então, um exemplo, seu funcionário vai trabalhar de segunda a sexta das 8 às 18 e você não quer que ele fique logado no sistema após as 18 horas. Então a gente vai colocar aqui o horário de segunda-feira, ele entra às 8 da manhã e tem a saída às 18 horas. Opa, vamos colocar 18 aqui e adiciona. Certo? Então, depois das 18 horas, esse funcionário não consegue mais fazer login no sistema. Tá? Então, se você tem alguma questão trabalhista, alguma coisa que você queira ter mais controle de quem está fazendo esse acesso, é possível fazer por aqui. Então, você consegue fazer isso por dia da semana, tá? Segunda, terça, quarta, você vai adicionar todos os dias da semana com o horário permitido deste usuário. Tá? Essa funcionalidade é muito importante para a questão de controle, mas não é obrigatória a utilização. Tá? Então eu fiz o cadastro, eu posso tirar ela daqui e permitir. Tá? E a gente consegue fazer a configuração também por intervalos de dias para ficar mais fácil. Ó. Então de domingo a domingo, eu quero que de segunda a sexta-feira ele faça login somente das 8 às 18 horas e adiciono. Tá vendo que ele já adicionou todos os dias da semana. Então, se você tiver alguma particularidade de algum dia, você consegue fazer isso granularizado, aqui por dia da semana, ou adicionar em massa. Certo? Eu posso colocar aqui salvar alterações e aplicar. Então, a questão do usuário é isso. Então, no painel principal, você tem as informações do usuário, se esse usuário está ativo, true de verdadeiro e false, que você pode ter um usuário cadastrado, mas ele está desativado. Se ele é administrador aqui do Intor Admin, qual foi o último login dele, a senha dele se está atualizada e em quanto tempo vai expirar. Tá? Então você tem todas as informações aqui referente aos usuários. Aqui no menu lateral você tem a parte de gerenciamento de múltiplos usuários. Então a gente pode fazer alteração de senha em massa. Eu posso pegar os meus 2 usuários de André Donegar e efetuar a troca da senha dele. Certo? Eu posso excluir usuários em massa. Eu posso pegar esses 2 usuários, confirmar em excluir e excluir esses usuários. E aquela questão de horário de logon, para não ter que fazer usuário por usuário, eu posso selecionar todos os usuários que eu quero e fazer aquela aplicação de restrição de login por horários. Tá? Então, o painel tende a simplificar o máximo possível para você fazer algo específico para cada usuário ou para você aplicar para múltiplos usuários ao mesmo tempo. É isso, pessoal. Ok, pessoal, vamos falar da parte de aplicativos agora. Então, se nós viermos no menu lateral, vamos clicar na parte de aplicativos. Aqui nós temos todos os aplicativos que estão instalados no ambiente. Então, a gente tem lá o ícone do admin central, autenticador, carga faturamento e todos os usuários habilitados a ver esse ícone e executar. Vamos lá, como que a gente faz esse tipo de administração?
A gente vai pegar, você pode fazer ele tanto usuário por usuário, quanto trabalhar com múltiplos usuários. Vamos pegar um exemplo aqui. Faz de conta que vocês têm o ícone lá do Intor RF e a sua empresa não utiliza. Tá? Nesse momento, ó, vou clicar aqui em propriedades. Você pode ver que o ícone do Intor RF ele já não está aparecendo para ninguém. Ó. Quem são os usuários permitidos do Intor RF? Ó, ninguém. Quem são os usuários não permitidos? Todos esses da lista. Tá, então, se nós clicarmos em todos os usuários, você vai ver que ele não está selecionado. Vamos pegar aqui o do WTA para vocês compararem. Cliquei na propriedade do WTA. Você pode ver ó, todos os usuários. Ó, quem são os usuários permitidos para ver o ícone do WTA? Aqui, ó, todos esses que estão na lista. Quem são os usuários que não estão permitidos? Somente o André Donega 1. Então, faz de conta que você não quer que o pessoal da empresa veja o WTA, a não ser o pessoal administrativo, tá? Ou administradores do ambiente. Você vai clicar aqui em propriedades, eu vou tirar todo mundo daqui e vou deixar somente os Andrés Donegá. Então todos os outros usuários não vão mais visualizar esse ícone quando abrir o ícone do app Controller. Tá? Então eu seleciono só os usuários que eu quero e coloco em salvar. Como que você pode trabalhar com isso? Um exemplo, o foco aqui é o acesso do Intor, perfeito? Então você pode pegar os usuários que são usuários comuns e deixar somente o ícone do Intor para eles, para ficar o menos poluído possível, e você ter os usuários administrativos que te auxiliam nessa gestão do ambiente com todos os usuários. Então vamos lá, se você olhar aqui, ó, User Successful Removed, então ele está falando que o app do Intor Anywhere, ele foi removido de todos esses usuários. Tá? Então o aplicativo continua instalado, porém esse usuário não tem permissão de ver ou executar ele. Certo? Então é isso, pessoal. Aqui é só uma vista geral com o gerenciamento destes aplicativos. Então você pode selecionar o aplicativo, quem vai ver ou não ver esse aplicativo dentro do painel principal do App Controller. Certo? Aqui é até um pouquinho mais simples. Agora na parte de sessões, a gente vai ter um pouquinho mais de opções para trabalhar, tá? Vamos lá então. Então, para finalizar, pessoal, a gente tem a parte de sessões. O que a gente consegue fazer aqui? Como aqui no dashboard é apresentado, nós temos a quantidade de usuários conectados, que são as sessões abertas. No caso aqui nós só temos uma, que é com o MF Manager, que é o nosso usuário administrativo. O que nós conseguimos fazer aqui? Um exemplo, faz de conta que nós tivemos alguma queda de internet, teoricamente a inteligência do sistema faz quando a internet volta e você conectar novamente, você abrir com todas as janelas que já estavam carregadas por esse usuário. Se por algum motivo esse carregamento der erro ou travar a sessão desse usuário, é por aqui que você consegue fazer o logoff dele. Então aqui no MF Manager, você consegue clicar no X, e encerrar a sessão desse usuário. Então, se você tiver aqui com 10, 20, 50 usuários conectados, você consegue fazer uma pesquisa pelo nome do usuário, ó, Manager, pesquisar. Ele vai ficar só o MF Manager e desconectar essa sessão. Outra opção é você selecionar por aqui e pegar múltiplos usuários, se necessário, e encerrar todas as sessões desses usuários. Uma segunda parte que é bem interessante é a questão dos processos em execução. Então, quando você clicar aqui no processos em execução, você tem que atualizar essa página para ele carregar todos os processos que estão em execução de todos os usuários logados. Então, ele vai atualizar a tela e vai trazer todos esses processos. Ele funciona como se fosse um gerenciador de tarefas. Então, ele vai mostrar qual usuário está logado com quais processos. Tá? Um exemplo, aqui eu estou com o ícone do Admin Central aberto, então ele vai dar o processo do Admin Central. Se você tiver com o Intor aberto, ele vai aparecer a PCInf 000. Se você tiver com alguma rotina aberta, um exemplo, uma rotina de 316, ele vai aparecer aqui no processo qual rotina está aberta. Então, como ele aparece de todos os usuários ao mesmo tempo, você consegue fazer uma pesquisa aqui. Então, eu quero que apareça só o Admin Central. Vou pesquisar, ó, ele filtra todos os processos do Admin Central. Então, se for alguma rotina que está presa, você pode pesquisar aqui por 316, por exemplo. Aqui eu não vou ter, mas vamos colocar aqui como o central do admin, que é só para a gente dar como exemplo. Ó, central. Opa! Ó, admin central. Admin.
pesquisar. Então ele manteve só o admin central. Eu consigo vir e fechar somente esse processo. Tá? Então ele vai te mostrar qual usuário está aberto com esse processo e qual é o processo. Tá? Então ele funciona igual um gerenciador de tarefas. Então isso facilita muito a sua administração porque evita uma série de chamados. Então por padrão, quando você tem uma desconexão por queda de internet ou oscilação, ele volta na mesma sessão e com todas as janelas abertas. Se por algum motivo der erro e esse usuário travar ou alguma rotina em específica travar, você consegue vir aqui e fechar somente esse processo. Então tem que lembrar sempre de fazer a atualização aqui no atualizar dados para ele carregar todos os processos abertos. Certo? Então aqui a gente vai ter um breve resumo agora do que nós vimos. Então a parte do admin central era resumida em 4 dashboards, que é a parte dashboard principal, usuários, aplicativos e sessões. No dashboard você vai ter mais informações sobre o ambiente. Na parte de usuários, você consegue fazer a gestão de usuários únicos, clicando em propriedades, ou em múltiplos usuários, tá? Ó, gerenciar múltiplos usuários. Ele vai te dar a opção de carregar vários usuários para fazer alteração de senha, exclusão de usuários e a questão de agendamento de login de usuários. Então, lembrando que você pode clicar na propriedade de cada usuário, fazer a alteração se ele é administrativo ou não, reset de senha e exclusão, certo? Dentro do próprio usuário você consegue ver se ele separar quais aplicativos você quer que apareça e os horários permitidos. Na parte de aplicativos nós vimos que nós podemos selecionar um aplicativo e ver para quem está aparecendo esse aplicativo. No caso do admin RF aqui, ó, ele não aparece para ninguém. Ele lista todos, mas não está todos como ticado. E a parte do Intor, por exemplo, ó, clica aqui no propriedades. Opa, vamos aqui no WTA. Ó, ele aparece para quais usuários a gente deixou selecionado. E na parte de sessões, aqui a gente consegue gerir as sessões abertas ou gerir os processos em execução desse servidor. Tá? Então a intenção principal do Admin Central é dar o máximo de autonomia para vocês poderem fazer o gerenciamento desses usuários. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, gente.